Vou mostrar para você que os erros cometidos por Dilma em seu primeiro mandato foram cruciais para que a crise política e econômica eclodisse com muita força no segundo mandato. Tratarei disso a partir de tudo que observei como consultor político, como estudioso da política e também como alguém que coordenava as pesquisas qualitativas da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Irei falar somente dos erros cometidos por Dilma em seu primeiro mandato, quando não havia, naquela época, Eduardo Cunha, não havia pautas-bomba, não havia MBL ou protestos na Avenida Paulista. E, além disso tudo, a fidelidade dos deputados nas votações das propostas do governo na Câmara era de 90%. Note, 90% dos deputados de PT, PMDB, PSD, PP, PR, PTB, PRB, PDT, PCdoB votaram a favor de todas as propostas que Dilma enviava para a Câmara, o que inclusive mostra que não havia machismo ou misoginia. 90% de fidelidade a Dilma no primeiro mandato. Ela aprovou tudo o que queria, absolutamente tudo. Vou recapitular também algo importante neste momento. Lula foi eleito em 2002 com 20 pontos percentuais de vantagem sobre Serra no segundo turno. E foi reeleito em 2006 também com 20 pontos de vantagem, naquele caso sobre Alckmin no segundo turno. Com Dilma não ocorreu isso. Ela foi eleita a primeira vez com 12 pontos de vantagem e foi reeleita com apenas 3,28 pontos percentuais de vantagem. Se a Aécio tivesse retirado 1,65 pontos percentuais de votos e trazido para a sua própria candidatura, ele teria vencido a eleição. O fato é que, das 8 eleições presidenciais ocorridas desde Collor, a de 2014 foi a mais apertada. Além disso, apesar de o eleitorado ter aumentado entre 2010 e 2014, a votação de Dilma diminuiu. Ela teve 1.250.000 votos a menos. Portanto, o eleitorado brasileiro quase derrotou o PT em 2014. Isso se deveu aos erros cometidos por Dilma, que irei mostrar aqui. Erros estes que, vale enfatizar, ocorreram sem que existisse Eduardo Cunha, pautas-bomba e com um grande apoio parlamentar a tudo que Dilma apresentou, tanto na Câmara quanto no Senado. Afirmar que o grande erro de Dilma foi ter colocado Joaquim Levy no Ministério da Fazenda é negligenciar tudo o que foi feito de errado no primeiro mandato. Além disso, no presidencialismo, todos sabemos, a presidência da República tem a prerrogativa de nomear e demitir qualquer ministro a qualquer hora e tempo. Dilma não apenas nomeou Joaquim Levy, como o manteve no cargo por quase um ano. Muita gente considera Dilma inatacável. Essas pessoas afirmam que ela teria sido vítima. Há pessoas que equivocadamente utilizam a metáfora do estupro. Dizem que colocar a culpa da crise em Dilma é o mesmo que colocar a culpa do estupro na mulher. A analogia é errada, a analogia é absurda, porque na política a interação entre os atores políticos é constante, intensa, contínua. Não há imposição de vontade, da vontade de um sobre o outro. Há sim ação e reação. E sempre existe a possibilidade de recuos e acordos. Ninguém é mais poderosa, ou ninguém era mais poderosa no Brasil de Dilma, do que a presidente da República. Ela tinha a seu dispor pouco mais de 20.000 cargos comissionados para distribuir aos deputados de sua base aliada. 21.000, para ser exato. E o orçamento discricionário, ou seja, os recursos que não vão para a folha de pagamento, que não são obrigatórios, era da ordem de mais de 6 bilhões de reais. Com estes instrumentos nas mãos, desde que utilizados corretamente, Dilma poderia ter mantido o apoio do PMDB e de todos os partidos do Centrão ao seu governo, tanto no primeiro quanto no segundo mandato. Uma breve e singela comparação entre os governos Lula e Dilma revela que Lula abraçou o PMDB, o apoio de políticos como Michel Temer, Renan Calheiros, Romero Jucá, Sarney, e graças a isso Lula foi capaz de melhorar a vida do povo brasileiro. Dilma, ao contrário, rechaçou o apoio dos mesmos políticos que Lula havia acolhido, impossibilitando-a assim de manter o governo no caminho de melhorar a vida da população pobre do Brasil. Em política e economia, os resultados das decisões implementadas hoje não vêm no dia seguinte, mas às vezes demoram 6 meses, 1 ano
ou mais para aparecer. Lula tinha entregue o país para Dilma em boas condições políticas e econômicas, até mesmo não só boas, ótimas, com a sólida aliança de governo, com a inflação controlada, com o aumento do consumo popular. Dilma levou 4 anos tomando decisões erradas, sucessivas, para entregar a si própria um país pior do que Lula entregou para ela. Por isso, a crise do segundo mandato. No mundo político, o grande erro de Dilma foi ignorar a importância do PMDB, até mesmo trabalhar contra o partido de seu vice-presidente. O PMDB era o segundo maior partido da Câmara. Note-se, isso não é pouco. Repito, o segundo maior partido. E ele foi agraciado por ela com ministérios que tinham pouco acesso a recursos discricionários. O principal ministério dado para o PMDB em seu primeiro mandato foi o das Minas e Energia, para o grupo político de Sarney, Edson Lobão, para ser mais exato. O da Agricultura foi para o grupo político de Michel Temer. Foi durante o primeiro mandato que Dilma deixou de receber parlamentares de todos os partidos e também do PMDB. Foi durante o primeiro mandato que Dilma apoiou Gilberto Kassab a formar um novo partido, o PSD, com o objetivo de dispensar o apoio do PMDB. Vale lembrar que Kassab se desfiliou do DEM em março de 2011, a partir do momento em que se sentiu seguro de que seu partido seria formado. Saiba, fazer um partido político do zero não é fácil. Kassab só teve sucesso em seu objetivo porque contou com o auxílio de Dilma. Dilma e seus auxiliares de maior confiança não escondiam que um PSD grande tinha por objetivo tornar o PMDB descartável. Quem fizer uma procura no Google irá encontrar ocasiões nas quais isso foi dito publicamente. Na política, este movimento foi algo inteiramente absurdo e sem sentido. O PMDB, além de ser em seu primeiro mandato o maior partido parlamentar, somando-se senadores e deputados, era o partido com as mais amplas e sólidas conexões na burocracia pública e no judiciário. É fundamental na política relacionamentos de longo prazo, e o PMDB os tinha. Renan, Sarney, Jucá e outros próceres do PMDB são há anos responsáveis pela ascensão de ministros nos mais diferentes tribunais superiores do Brasil. Não convém, portanto, deixar, ou pelo menos não convinha deixar o PMDB ressabiado. Porém, ao turbinar o PSD, Dilma não apenas deixava o partido de seu vice-presidente ressabiado, mas perdia sua confiança. E confiança em política é a moeda mais importante para as negociações. Imagine-se você sendo uma deputada ou um deputado do PMDB, frequentando Brasília semanalmente e ouvindo conversas no Congresso e notícias na mídia, dizendo que o PSD, caso ficasse grande, permitiria que Dilma diminuísse a presença do PMDB no governo. Isso foi devastador. Frequento Brasília há anos e converso com inúmeros políticos. Lembro-me com grande vivacidade que durante o primeiro mandato de Dilma se tornou afirmação corriqueira dentre todos os deputados, a seguinte frase: não dá para confiar no PT. Combina uma coisa e faz outra. Aquilo ali me intrigava. Por que o PT? Ora, Lula era adorado por todos os políticos do PMDB e dos partidos do Centrão. Aquela frase, para mim, não fazia sentido. Em função disso, busquei conversar de uma maneira mais detalhada com os parlamentares, deputados e senadores. E a partir de um momento da conversa, eles separavam Lula de Dilma. Diziam que Lula cumpria os acordos e Dilma não. Ou seja, não era no PT que eles não confiavam, mas em Dilma. Dizer que era o PT tratava-se apenas de uma verbalização, a verbalização mais direta e fácil. Uma das evidências mais cabais de que os políticos confiavam em Lula, mas não em Dilma, já durante o primeiro mandato da presidente, foram as vezes que Dilma viajou a Brasília para conversar com os principais líderes do PMDB e do Centrão. Você acha isso com muita facilidade numa procura da internet. Procura apenas entre 2011 e 2014, os anos do primeiro mandato de Dilma. Foi também durante esse período que Dilma deixou o vácuo que viria a ser ocupado por Eduardo Cunha anos mais tarde. Todos nós sabemos que em política, quando se trata de conquista do poder, não há vácuo. Se alguém deixa um espaço vazio, ele será preenchido mais cedo ou mais tarde. Dilma não distribuiu os cargos
comissionados de maneira a agradar os deputados, em particular do PMDB. Dilma não liberou as emendas dos deputados, aquelas utilizadas para a realização de obras e benfeitorias em suas bases eleitorais, de maneira a deixá-los satisfeitos. Vale lembrar que durante o governo Lula, problemas assim não existiram. Lula procurava deixar sempre deputados e senadores atendidos em suas demandas, seja de cargos ou de recursos orçamentários. Graças a isso, enfatizo, ele pôde governar para melhorar a vida dos mais pobres. O não atendimento aos deputados permitiu que Eduardo Cunha passasse a atendê-los já durante o primeiro mandato de Dilma. Eduardo Cunha, com muito menos recursos disponíveis do que a presidência da República, se tornou mais confiável aos deputados do que Dilma. Isso é espantoso. Vamos supor que dos 20 mil cargos comissionados, eram mais do que isso, repito, Dilma aceitasse distribuir apenas 5 mil deles. Vamos considerar uma base de 300 deputados. Isso daria 16 cargos comissionados por deputados. Essa é uma conta muito conservadora, mas que se tivesse sido feita com um consequente atendimento dos deputados, talvez Dilma não viesse a perder a confiança dos parlamentares. Eduardo Cunha ocupou o vácuo de poder deixado por Dilma junto aos deputados, fazendo coisas simples e óbvias da política, ligando para os parlamentares nas datas de aniversário, comparecendo em eventos marcantes da vida dos parlamentares, como casamentos, batizados, velórios e, o mais importante, ajudando os deputados a pagar dívidas de campanha e a financiar a campanha de 2014. Esse vácuo não teria existido, como em nenhum momento aconteceu no governo Lula, se os cargos comissionados e os recursos do orçamento tivessem sido distribuídos de maneira a satisfazer os deputados. O PMDB, por ser no governo Dilma o segundo maior partido, só atrás do PT, influenciava todo o centrão. É como a força da gravidade, os corpos maiores atraem os corpos menores. Por isso, a perda de confiança que ela teve junto ao PMDB se alastrou, se disseminou para o PP, PR, PTB e as demais siglas do centrão. Relembrando, Dilma ajudou a formar o PSD a fim de diminuir a força do PMDB. Deu ministérios pouco importantes no que diz respeito a recursos discricionários. Não recebia os deputados. Não liberava emendas parlamentares, dos parlamentares, e nem distribuía cargos de maneira a agradá-los. Ainda assim, o nível de fidelidade nas votações era de 90%. Este é um fenômeno do presidencialismo de coalizão. Quando o presidente é popular, os parlamentares da base do governo votam junto com o governo. Já vou tratar da queda de popularidade de Dilma. Antes disso, vale falar da Lava Jato. Dilma não deu bola para a Lava Jato. Pelo contrário, quem procurar irá achar na internet declarações de Dilma dizendo que a Lava Jato nada tinha a ver com seu governo, que a Lava Jato investigava governos anteriores. Ora, só poderia ser o governo de Lula. Ao fazer uma afirmação como esta, Dilma não agia politicamente, não agia de maneira partidária. Se a Lava Jato tinha a ver com governos anteriores, obviamente o de Lula, era sua obrigação se preocupar com esta operação. Por exemplo, em julho de 2014, ela afirmou na Globo News, abre aspas, é certo que nenhum partido está acima de qualquer suspeita. O PT compareceu com muitos avanços para a democracia no país. Agora, o PT também tem de apurar e não podemos compactuar com isso. O que serve para o PT tem que servir para todos os partidos, mas não se pode considerar o PT como quem criou a corrupção no país, fecha aspas. Olhe, na minha visão, do Alberto, é óbvio que o PT não havia criado a corrupção, mas dizer isso era muito pouco. Nesta declaração, como em outras, Dilma não defendia o PT das acusações de corrupção. Afinal, não tinha a ver com ela e seu governo. Dilma poderia ter feito muito para conter a Lava Jato, muitas ações legais e dentro das atribuições do Poder Executivo. Aliás, a Polícia Federal é parte deste poder. Ademais, os auxiliares da Presidente da República, em particular seus ministros
da Justiça, mas não apenas eles, poderiam ter feito negociações todas honestas, transparentes e legítimas, com procuradores, policiais federais e outros operadores do direito, com a finalidade de mitigar a natureza destrutiva da Lava Jato. Como são tais negociações? Como disse, algo honesto, conversas com os atores fazendo pedidos. Em geral, tais pedidos são atendidos em troca da promoção de alguém, da transferência de uma outra pessoa de um estado para outro e coisas assim, coisas prosaicas. São procedimentos honestos que fazem parte da vida e, portanto, fazem parte da política. Recordar é viver. Quando Márcio Tomás Bastos foi ministro da Justiça, ações destrutivas, tais como as adotadas pela Lava Jato, não ocorriam. Isso se deveu a muitas conversas, muitos contatos, muitas negociações. O problema é que Dilma não fizera isso por justamente considerar que a Lava Jato não atingia seu governo. É fato. Mas atingia seu partido e aquele que possibilitou que ela tivesse sido eleita presidente. A Lava Jato se estabeleceu, enraizou, cresceu e passou a atuar sem qualquer tipo de controle durante o primeiro mandato de Dilma. Negligenciar a operação foi um erro tão grave quanto ignorar a importância parlamentar e política do PMDB. Pense no sistema político como uma pirâmide. O ponto mais alto dessa pirâmide é ocupado por aquele que está na presidência da República. Abaixo desta figura vêm ministros, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e lá embaixo na base, vereadores. Para a classe política, um dos papéis do presidente da República é protegê-la. Não se trata de proteger da corrupção, longe disso, mas proteger de ataques injustos e de operações consideradas ilegítimas e sem respaldo da lei. Dilma não fez isso. Ou seja, os políticos consideram que sua passividade diante da Lava Jato era uma ameaça a eles próprios. Sequer ela veio a público em seu primeiro mandato condenar os exageros da operação. É comum que quando um político não consiga realizar algo, ele pelo menos mostre a intenção de fazê-lo. Se não era possível conter a Lava Jato, ela poderia, ao menos, ter mostrado de público a sua preocupação com o que estava ocorrendo. Ela não fez isso. Tratou-se de mais uma ação. A passividade é também uma ação, que fomentou a desconfiança dos políticos em relação a ela. A pessoa que ocupava a posição mais alta da pirâmide da assim chamada classe política, do sistema político, não agiu nem mostrou preocupação em defender esse sistema, do sistema jurídico. Vale lembrar que isso aconteceu já no primeiro mandato. Ou seja, tanto em relação ao PMDB e ao Centrão, quanto em relação à Lava Jato e à proteção da classe política, Dilma não agiu politicamente. Isso foi fundamental para que deputados e senadores perdessem a confiança nela e também para que Eduardo Cunha passasse a ser mais aceito pelos políticos. Ele tratava bem o PMDB, era o seu partido, e o Centrão. E como político, agia para proteger o sistema dos ataques do judiciário. Esses são os principais elementos da crise política que emergiu com enorme força em seu segundo mandato. Vale a pena repetir, tudo foi plantado e cultivado no primeiro mandato. E pior, Dilma foi sendo avisada de tais erros em tempo real. Não se trata aqui, de modo algum, de engenharia de ponte construída. Ela tinha políticos experientes em seu partido, a começar por Lula, que conversavam continuamente com ela, alertando-a. Se Dilma tivesse mantido o padrão de relacionamento político do governo Lula, não teria ocorrido crise alguma. O mesmo vale para a economia. Uma das evidências mais eloquentes dos erros cometidos por Dilma, os erros políticos, tem a ver com a presidência da Câmara dos Deputados, um cargo importantíssimo. Dilma assumiu em 1º de janeiro. Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, foi eleito presidente da Câmara em 1º de fevereiro, ou seja, um político de seu partido e de seu estado de militância política. É evidente que a negociação que levou o deputado Marco Maia à presidência da Câmara ocorreu sob coordenação de Lula e ainda dentro de seu mandato, dentro de seu segundo governo. Passados 4 anos, o presidente da Câmara escolhido pelos deputados foi Eduardo Cunha. Essa diferença entre Marco Maia, no início do primeiro mandato, e Eduardo Cunha, no início do segundo mandato,
foi resultado da degradação do ambiente político ocorrido em função das ações e da omissão da então pessoa mais poderosa do Brasil. Só assim foi possível que um simples deputado, um dentre 513, derrotasse uma presidente da República. Dilma também fez o oposto de Lula na economia, ao se descuidar da inflação. No primeiro ano do governo Lula, Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, manteve a taxa de juros, a Selic, em níveis estratosféricos. Nos primeiros 6 meses, a Selic mais baixa do primeiro mandato de Lula foi a de janeiro, 25,5%, aquela que havia sido herdada por entregue por Fernando Henrique. Lula tinha como prioridade combater a inflação. Lula sabia que a estabilidade e o controle da inflação não era tudo, porém que tudo sem o controle da inflação poderia não ser nada. Assim, a inflação do último ano do governo Fernando Henrique foi 12,53%. Ela vinha crescendo. Em todos os anos do primeiro governo Lula, ela caiu continuamente, ano a ano. Foi de 9,3% em 2003 e terminou em 3,14% no ano eleitoral de 2006. Lula entregou a presidência do Banco Central a alguém ligado ao mercado financeiro e jamais interferiu em suas decisões. Em seu segundo mandato, a inflação não caiu nem subiu, ficou estável. Lula manteve a visão de que era preciso controlá-la e a taxa de juros nas mãos de Henrique Meirelles foi usada para isso. Usada ativamente. A autonomia de Meirelles era tão grande, mas tão grande, que no ano eleitoral de 2010, quando Lula trabalhava com afinco para eleger Dilma, Meirelles aumentou a Selic. No início de 2010, ela era 8,75%. Às vésperas da eleição, era 10,75%. Isso mostra que o compromisso com a redução e o controle da inflação eram imensos. Tudo mudou quando Dilma assumiu. Em vez de escolher um presidente do Banco Central ligado ao mercado financeiro, Dilma optou por um nome da burocracia do próprio Banco Central, Alexandre Tombini. Portanto, não teria que zelar por sua reputação junto a banqueiros e a traders do mercado financeiro, mas sim junto à burocracia pública estatal do Banco Central. Ele seguia os comandos de Dilma para reduzir de forma voluntarista os juros. O que chamo de redução de juros voluntarista é aquela que ocorre em função da vontade de um indivíduo, no caso Dilma, em prejuízo de uma ação não voluntarista, que considerasse todo o entrelaçamento das variáveis econômicas. Na época, o aumento de juros reduzia a inflação e a redução de juros poderia vir a resultar no aumento da inflação. Isso quer dizer que Dilma decidiu reduzir os juros e contou com Tombini para isso, mesmo sabendo que havia o risco de a inflação começar a subir. E foi o que aconteceu. Os juros começaram a ser reduzidos na marra em agosto de 2011 e alcançaram seu nível mais baixo entre novembro de 2012 e março de 2013. Porém, a partir de 2013, veja, o ano de 2013, Tombini voltou a fazer os juros subirem. Motivo? A inflação estava retornando. Ela só caiu de 2011 para 2012, pois aquilo era resultado das ações do governo anterior. Depois a inflação aumentou em 2013 e aumentou em 2014. Nas pesquisas nacionais de opinião pública que eu coordenei no ano eleitoral de 2014, nada menos do que 70% do eleitorado afirmava que a inflação estava alta e aumentando, e somente 25% dizia que ela estava sob controle. 5% não sabiam responder essa pergunta. Aquilo teve um efeito eleitoral crucial, fez com que o voto de oposição em Marina e Aécio crescesse muito. Este foi o principal motivo que fez da eleição de 2014 a mais apertada da história da nova República. O Brasil estava praticamente em pleno emprego. O problema era a inflação crescente. Tão grave quanto isso foi a inflação de alimentos, que poucos falam. Em 2012, no ano que antecedeu os protestos de 2013, a inflação de alimentos foi enorme, pouco mais de 10%, bem mais alta do que o índice de inflação daquele ano, que foi de 5,84%. A inflação de alimentos atinge os mais pobres. Essa alta corroeu seu poder de compra. Vale lembrar de um episódio importante de 2013. Como a inflação estava subindo e o governo Dilma vinha sendo pressionado por isso, o ministro da Fazenda, Guido Mantega,
solicitou aos prefeitos de Rio e São Paulo, Eduardo Paes e Fernando Haddad, do PT, respectivamente, que não dessem aumento de ônibus naquele mês, janeiro de 2013. É evidente que se Dilma não tivesse forçado a redução de juros, a inflação estaria sob controle e esse pedido inédito não teria sido feito. Havia o risco de a inflação de janeiro de 2013 atingir 1 ponto percentual, 1%, com os aumentos das passagens de ônibus das grandes capitais. Dar um aumento em janeiro sempre foi a tradição, porque se trata do mês de férias escolares, o que impede a mobilização estudantil contra o aumento. Porém, naquele ano, os dois prefeitos atenderam gentilmente ao pedido de Dilma e só concederam um aumento mais na frente, mais tarde, em pleno período escolar. É evidente que com os estudantes frequentando as salas de aula foi possível mobilizar os protestos. Vale lembrar que antes dos protestos, a popularidade de Dilma, medida pelo Datafolha, já tinha caído de 65% para 57% de ótimo e bom entre março e junho. Sabe o que causou isso? A inflação de alimentos. É normal que todo ano a avaliação da presidência da República caia nesse período, pois há um repique da inflação de alimentos. Naquele ano, o repique foi mais percebido pelo eleitorado, porque em 2012, esta inflação, como disse anteriormente, ficou acima de 10%. Tudo isso teria sido evitado, tanto a queda da popularidade por causa da inflação de alimentos, quanto os protestos de junho por causa do aumento das tarifas de ônibus fora de época tradicional, se Dilma tivesse mantido a política de controle de inflação que foi adotada durante o governo Lula. Como se diz, não se mexe em time que está ganhando. Dilma fez parte dos governos Lula, foi figura importante em ambos, viu o caminho para as coisas darem certo. Porém, quando ela teve a oportunidade de tomar as decisões, em vez de manter o que já havia sido testado e aprovado, decidiu fazer diferente. E fez errado. O resultado de todos os erros cometidos por Dilma, que mencionei aqui, foi uma piora da situação dos mais pobres, dos trabalhadores organizados, de empresários e do mercado financeiro. Resultado: aqueles que tinham acesso a Lula foram bater na porta do Instituto Lula para conversar com o ex-presidente, para pedir que ele não deixasse Dilma se candidatar à reeleição e ele se tornasse o candidato do PT. É público este fato, de que Lula recebeu empresários insatisfeitos com o primeiro governo Dilma, sindicalistas insatisfeitos com o primeiro governo Dilma, banqueiros, trabalhadores e políticos. Todos se queixavam que Dilma não os recebia, não conversava, não ouvia nem aceitava sugestões. Deu no que deu, uma piora generalizada nas condições políticas e econômicas do país. No ano eleitoral de 2014, restou a Dilma segurar a inflação crescente por meio da contenção, na marra, do preço dos combustíveis e da energia elétrica. Mais um ingrediente da bomba relógio que viria a estourar em seu segundo mandato. Esse ingrediente ajudou a armar essa bomba. Não foi somente na política que Dilma fez o oposto do que qualquer político faz. Ela também fez isso na economia. Em geral, a maioria dos políticos aperta o cinto nos primeiros 2 anos de mandato e afrouxa o cinto nos últimos 2. Dilma afrouxou o cinto dos juros a partir já de seu primeiro ano de mandato. A consequência para o último ano, 2014, foi catastrófica. Resultado: a reeleição foi praticamente uma vitória de pirro. Ela ficou com a presidência para resolver os problemas que ela mesma tinha criado nos primeiros 4 anos de seu governo. Sendo que, a partir daquele momento, ela passava a não contar com o apoio e a confiança de seus parceiros de PMDB e de Centrão. Ela teria que agir fortemente para reconstruir as pontes, reestabelecer as boas relações de 2011, aparar arestas, cuidar das feridas, mas ela não fez isso. Ela dobrou a aposta em seu conflito com o mundo político. Ora, quem entra em conflito tem que ter a certeza que tem mais força política para vencê-lo. A política é uma relação de forças. Assim, não vence o mais justo ou o mais correto, vence o mais forte. Se você não é o mais forte, o melhor é negociar e compor. Foi o que Lula fez e acabou melhorando a vida do povo brasileiro. Foi o que Dilma
sendo a pessoa mais poderosa do país, não fez e acabou por piorar a vida de todos nós. A principal crítica ao governo Dilma não é aquela dirigida ao seu ministro da Fazenda, Joaquim Levy, seu ministro de segundo mandato. Isso não é crítica. A principal crítica é ao que ela fez e deixou de fazer em todos os 4 anos de seu primeiro mandato, que a distanciaram da classe política e da maneira política de ver o mundo. Basta ser político para que os governos deem certo. Lula foi político e deu certo. Dilma não fez política e deu errado. Dilma não foi vítima. Ela teve interações contínuas e repetidas com todos os atores da política. Foram muitos os que deram sugestões para ela de mudança de rota, de mudança de atitude, de mudanças que seriam em seu próprio benefício, de seu governo e do povo brasileiro. Por quaisquer razões que sejam, ela não quis ou não foi capaz de mudar. A história todos nós conhecemos. Torço para que esta análise isenta que acabei de fazer, não enviesada, sem julgamento de valor algum, baseada em fatos, somente em fatos, sem simpatias ou antipatias, possa servir para todos os brasileiros e para que a esquerda em particular evitem repetir os erros do passado. Quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até o final. Eu gosto muito de gravar esses vídeos e poder passar para você uma visão diferenciada da política e do nosso país, o Brasil. Se você gostou deste e de outros vídeos do meu canal do YouTube, peço seu apoio curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e convidando seus parentes, amigos e conhecidos para fazer o mesmo. Fica aqui o meu abraço.